Estamos iniciando mais um programa diagnóstico e hoje nós temos como nosso convidado o Dr. Haroldo Freitas, ele que é cardiologista, e hoje nós vamos aproveitar a presença do Dr. Haroldo aqui conosco para falarmos sobre uma doença bastante comum no nosso meio, infelizmente. Nós vamos falar hoje sobre a hipertensão arterial sistêmica, ou também conhecida como a famosa pressão alta. Dr. Haroldo, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Doutor, afinal, o que vem a ser essa doença? O que vem a ser a hipertensão arterial sistêmica? Bom, falando de uma maneira mais leiga para as pessoas entenderem melhor, a hipertensão arterial sistêmica é quando os vasos do corpo humano, as artérias, apresentam uma contratilidade aumentada devido a vários fatores e aumenta o nível da coluna de líquido de sangue que passa por ela, elevando assim, na hora de medir no braço, na coluna de mercúrio, o nível da pressão arterial. O normal da pressão é, que todo mundo conhece, o famoso 12/8, 120/80 milímetros de mercúrio. A partir do momento que a pessoa começa a envelhecer, começa a ficar mais obesa, sobrepeso, obesidade, a ingestão aumentada de sal, alguns fatores hereditários, familiares, fazem com que a pressão comece a ficar mais alta naquele indivíduo. E ela é através da medida que se sabe se ela está alta. Existem sintomas? Existem sintomas, mas pode não haver sintomas. Esse é o ponto. Agora, eu queria chamar a atenção para isso. O senhor destacou muito bem, quer dizer, há um limite para uma pessoa mais jovem, há um limite para uma pessoa mais idosa. Então, no idoso é esperado que ela automaticamente aumente um pouquinho e não se trate necessariamente de uma doença. É isso que eu entendi? Não? Como é que isso funciona? Hoje, nos consensos mundiais, no consenso brasileiro de hipertensão, já tem uma definição interessante para isso. A partir de 65 anos de idade, é considerado normal uma pressão até 150/90. Um idoso acima de 65 anos, ele pode ter a pressão até 150, 15/9, que seria considerado, não precisa de ficar aquela preocupação excessiva. Agora, a não ser que ele seja um paciente diabético, que ele tenha outros fatores de risco, aí é melhor prestar mais atenção. Mas ou seja, acendeu a luz amarela. A luz amarela. Num paciente que não tem nenhum fator de risco, simplesmente tem 65 anos ou mais e está com a pressão alta, se ele tiver com a pressão 15/9, você não precisa não precisa se estressar tanto. Agora, se ele é diabético, se ele tem já doença cardíaca já instalada, aí você já começa, vamos manter essa pressão um pouco mais baixa, que é mais interessante. Os riscos diminuem muito mais. Seriam as chamadas comorbidades. Comorbidades. Né? Exatamente. E aí, o que é sintoma de hipertensão? Na maioria das vezes, o paciente não tem sintoma nenhum. O que é um problema. O que é um problema. O mais sério de tudo é isso. Na outra parte das vezes, o paciente tem uma dor de cabeça, uma cefaleia na região da nuca, uma cefaleia occipital, e que é um dos fatores assim, que mais faz o diagnóstico de hipertensão no âmbito clínico. Quando vem à tona, através de sintomas. Agora, o paciente, às vezes ele pode ser de idade, pode ter falta de ar, cansaço, edema de membros inferiores, pode ter alterações laboratoriais na ureia, na creatinina, que é o exame de sangue, que pode haver uma alteração renal, já que pode ser a primeira alteração que faz o diagnóstico de muitas pessoas que nem sabiam que era hipertensa. Porque não mediram a pressão regularmente. E eu acho que a grande meta de qualquer cardiologista hoje é tentar manter os níveis pressóricos das pessoas controlados, dos pacientes controlados. Porque a gente sabe que tratar da hipertensão é fácil. Agora, fazer o paciente se adequar ao tratamento, novo estilo de vida, fidelizar o tratamento e tomar o medicamento todos os dias é o mais difícil. Porque o paciente muitas vezes toma, vê que está legal, começou a ficar com a pressão boa, mas daí a pouco ele está tão bom que ele vai dizer, eu acho que eu posso agora parar de tomar o remédio. E é nessa que entram as complicações. Um dia desse, ele para de tomar o remédio, passado 1 ou 2 semanas, vem uma crise hipertensiva, que é uma situação, uma nosologia importante para a gente discutir aqui também. O paciente com crise hipertensiva, ele tem sinais mais graves, clínicos. Pode levar até o derrame, o AVC. Claro, o AVC hemorrágico, ou mesmo o AVC isquêmico causado pelo pico de hipertensão, né, um pico de pressão. Então é importante que o paciente tenha esse controle de tomar o medicamento regularmente, fazer a dieta que possível for,
tentar perder peso para poder manter um corpo mais enxuto, para poder a pressão ficar um pouco melhor controlada, diminuir a ingestão de sal, fazer uma alimentação mais balanceada. Se ele já tiver problema renal, diminuir o consumo de proteína, que é outro fator que faz também piorar o rim. Seriam as carnes, essencialmente, né? Com certeza, carnes, derivados de animais, né? Proteína de origem animal ainda é mais importante na deterioração renal. Agora, o senhor dizia de níveis pressóricos e chamou muito bem a atenção para aquele paciente cuja idade é superior a 65 anos. Agora, dentro da normalidade, um adulto jovem, quais seriam os níveis esperados para essa população? A gente falou da hipertensão no idoso. E existe uma hipertensão do idoso interessante, que é a hipertensão sistólica isolada. O paciente vai ficando idoso, as artérias vão calcificando, vão ficando mais endurecidas, e ela tem um nível sistólico aumentado, mas o nível diastólico dela é normal. Muitas vezes você pega uma pessoa... Ou seja, a máxima é alta e a mínima é baixa. É normal. Aí você pega muitos pacientes de idade 80, 70, 80 anos, tem pressão 16/7. É muito comum esse tipo de pressão no paciente de idade, que a gente chama de hipertensão sistólica isolada. Por vezes até, a pressão pode chegar até níveis altos mesmo, até 20, 200 milímetros por 80, né, que é o 20/8. Mas teria consequência? Teria, com certeza. Isso é a hipertensão do idoso que se configura dessa natureza. Né? Precisa de tratamento, precisa de controle. Muitas vezes, quando você usar o medicamento, ela vai abaixar, o 200 vai abaixar para 14, e o 8 muitas vezes vai abaixar também para 60, para 6. Aí o paciente fala: doutor, estou com a pressão baixa, estou com 14/6. Não está baixa, ela está boa. Né? A diastólica é um pouco mais baixa no idoso, isso é normal. E no paciente jovem, como você havia falado, hoje existe consenso internacional, nacional de hipertensão, e tudo depende dos fatores de risco e das comorbidades. A pressão é normal, aquilo que a gente conhece, falando leigamente, 12/8, 13/8 seria uma hipertensão, uma pressão alta limítrofe, 13,5/8,5, uma pressão limítrofe, 14/9 já é uma hipertensão leve. Agora, depende muito desses novos consensos, o que diz respeito à seguinte coisa: se o paciente é configurado como hipertenso, sem nenhuma outra patologia associada, ele não tem diabetes, ele só simplesmente é hipertenso. Se ele tiver com 14/9 no consultório do doutor, o doutor pode pedir para ele: rapaz, você faz uma dieta, emagrece um pouco, faz uma atividade física se você não fizer. Dentro de 6 meses, você mudando esse estilo de vida, você pode conseguir controlar essa pressão, sem precisar tomar um medicamento imediatamente. Aí o paciente volta depois de um tempo, reavalia, conseguiu emagrecer, conseguiu perder, diminuir o nível da cintura, o peso, o índice de massa corporal, diminuir o sal, está fazendo atividade física, vai medir a pressão, controlou. Deu uma enxugada, entre aspas. Daí melhorou a pressão: doutor, não estou mais comendo sal, eu diminui tudo. Aí, rapaz, você controlou a sua pressão, agora nós podemos ficar sem medicamento mais um tempo. E assim, eu acho que deve ser, essas condutas no tratamento da hipertensão começam pela mudança do estilo de vida. A não ser quando o paciente já chega com nível pressórico muito alto, tem uma história familiar, o pai e a mãe são hipertenso severo, um já tem insuficiência renal, o outro já teve um AVC, aí não tem como você ficar postergando o tratamento clínico nesse tipo de paciente. Já entra com a medicação. Com, obviamente, a orientação com respeito à mudança de estilo de vida também. Com certeza. E se o paciente for diabético, a hipertensão e o diabetes juntos configuram um risco muito alto do sistema cardiovascular. O risco de ter um AVC, o risco de ter um infarto é muito maior no paciente hipertenso e diabético. Então esse paciente precisa de um controle muito mais rigoroso da pressão do que o paciente que é simplesmente hipertenso, só, sem nenhuma outra comorbidade. Ou o paciente que já tem hipertensão, não sabia que tinha, já desenvolveu doença cardíaca de base, como por exemplo a hipertrofia do ventrículo esquerdo, o coração já cresceu, já aumentou por conta da hipertensão, que é o problema maior da hipertensão é esse. Se você tiver hipertenso, se tiver hipertensão e tratar e estiver mantendo os níveis pressóricos controlados sua vida toda, você nunca vai ter problema. Agora, o problema é você ter uma hipertensão. Ou você não trata, ou você trata, mas não está controlado, você vai ter o crescimento do músculo cardíaco. Porque o músculo cardíaco ele é um músculo que está fazendo força para vencer a barreira da pressão. Os vasos sanguíneos, olha o nome da doença: hipertensão arterial sistêmica.
os vasos do corpo estão tensos. O coração é a bomba que joga o sangue por todo o corpo. Se você tem um músculo que está fazendo muito mais força para poder injetar esse volume de sangue nas artérias, esse músculo vai crescer. Ele tem um limite. Se ele passa de 14/9, que é aquilo que a gente chama do normal, ele começa a hipertrofiar. E a hipertrofia do ventrículo esquerdo é uma lesão de órgão-alvo importante e que determina um tratamento mais precoce na hipertensão, mesmo que ela tenha um diagnóstico mais precoce. Mas se o paciente já tem essa alteração, ele precisa tratar imediatamente. Não pode postergar, quer dizer, já está havendo agressão de órgão-alvo. Aliás, os órgãos-alvo na hipertensão, a gente sabe que é o cérebro, o rim e o coração, não é isso? É isso aí. Essencialmente. E hoje em dia a gente considera muito também as artérias, né? As artérias também. As artérias são, se você tem uma obstrução numa coronária, você tem um entupimento lá de 60% por ateromatose, se você tem lesão na aorta, a aorta tem ectasia, alargamento da aorta por conta da hipertensão, a gente considera também uma lesão de um órgão-alvo, que é o órgão o endotélio é um dos maiores órgãos do corpo humano. Sim. E agressão ao endotélio, que é a parte interna das artérias, a gente considera já como lesão de órgão-alvo. Pois bem. O fato é que nós temos sempre que evitar que isso aconteça, que a hipertensão arterial se instale. Então é preciso sempre estar medindo a pressão com frequência, estar recorrendo ao serviço de saúde e assim por diante, né, doutor? Bom, nós temos conversado com o doutor Haroldo Freitas e temos sido muito orientados a respeito de um tema muito importante, que é a hipertensão arterial sistêmica. Nós faremos agora um rápido intervalo e já retornaremos ainda conversando com o doutor Haroldo. Portanto, continue conosco. Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje tendo o prazer de receber o Dr. Haroldo Freitas. Dr. Haroldo é cardiologista e hoje nós temos conversado sobre um tema que tem incidido cada vez mais sobre a população brasileira. Nós temos falado com ele a respeito da hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta. Dr. Haroldo, existem quais tipos de hipertensão arterial sistêmica, afinal? Existem dois tipos de hipertensão. A hipertensão de origem primária, que é aquela pressão que a pessoa fica alta porque tem um histórico familiar, é essencial, não tem uma causa definida. E tem a hipertensão secundária. O próprio nome já diz, ela é secundária a alguma outra comorbidade. Ela pode ser definida por uma estenose, uma obstrução, um apertamento das artérias renais, pode fazer com que a pressão fique alta. Alguns tumores iguais, tumores que ficam na suprarrenal, tumores dos rins, que podem fazer a pressão ficar alta. E algumas outras causas, tipo hipertireoidismo, que podem elevar a pressão. Algumas outras mais raras, talvez. Mais raras. Essa é essencial. O mais comum é a hipertensão primária, essencial. Esse é mais comum. E o tratamento vai depender de cada uma delas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, antes de entrar necessariamente ao tratamento. O paciente fez uma mensuração, quer dizer, fez uma aferição isolada da pressão arterial, ela deu, por exemplo, 15/10. Já se pode dizer que é uma hipertensão na altura aí de seus 40 anos. O que é preciso fazer para monitorar a pressão do indivíduo a fim de chegar ao diagnóstico definitivo de que se trata, de fato, de um hipertenso? Hoje a gente pensa no consultório, às vezes o paciente é um paciente ansioso, ele tem muita ansiedade, tem um estresse muito grande. Às vezes no consultório o paciente chega, você mede a pressão, ele pode dar 150 por 100, que é o 15/10. Você conversa com ele, ele fica deitado um pouquinho, você mede mais uma vez, ela já está 14/9. Aí você pensa, será que esse paciente é hipertenso? Existe um outro tipo de hipertensão que a gente não falou aqui, que é a hipertensão do avental branco, que é aquele paciente que chega no consultório, tem muita tensão, ansioso demais, você mede a pressão, ela está alta. Aí você viu o médico, vai num farmacêutico lá, num amigo, mede a pressão, ela está boa. Vai no médico, ela está alta. Aí tem um exame que a gente faz que chama monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é um aparelho de pressão que fica no braço do paciente durante 24 horas e depois ele retira e é feita a análise dos dados, cerca de 100 medidas em 24 horas e fica sabendo direitinho se ele é hipertenso, se ele é hipertenso do avental branco, que é aquele que mede, na primeira medida dele ali no consultório ele está alto, o resto tudo normal. Quer dizer, aquele paciente é um paciente do hipertenso do avental branco. Chama reação de alarme. O cara fica adrenalina demais.
Então esse paciente, às vezes, ele é um candidato futuro a ter uma hipertensão definitiva. Não é necessariamente que ele nunca vai, só porque ele tem hipertensão do avental branco, ele nunca vai ser hipertenso. Às vezes ele vai ser hipertenso um dia, né? Tudo depende da falta de controle dele mesmo. Se ele ganhar peso, igual aquilo que nós falamos, a mudança do estilo de vida na hipertensão é muito importante. Se o paciente conseguir perder peso, fazer uma dieta sem sal, conseguir fazer, se ele fuma, parar de fumar, se ele bebe, parar de beber, ou diminuir muito o possível que puder diminuir de bebida alcoólica, ele vai conseguir um controle adequado na hipertensão, às vezes até sem medicamento, ou às vezes fica normotenso. Ele pode ficar normotenso de novo, fazer atividade física regular, tudo sem medicamento. Agora, o paciente pergunta muito para a gente, eu estou tomando um remédio, doutor, eu vou tomar remédio para o resto da vida? Eu nunca mais vou ter a pressão normal? No momento que você estiver tomando o remédio, se a pressão estiver controlada, ela está normal. É muito melhor você viver com a pressão normal, tomando um remédio todo dia, do que você não tomar nada, poder falar para tu, eu não tomo nada para pressão, correndo risco. Mas ela está alta e você está correndo risco, enganando a si próprio. Então é melhor definir a hipertensão, tratar para não ter consequências no futuro. E eu acho que o tratamento de hipertensão hoje é de essencial, é muito importante para evitar os danos nos órgãos, o AVC, o infarto, as insuficiências renais, as hemodiálise e outras coisas mais que são muito causadas pela hipertensão. Agora, o senhor dizia então de diagnóstico dessa doença. Nós dispomos então de algumas ferramentas. Aferição frequente, quer dizer, uma medida isolada não fecha o diagnóstico de hipertensão. Então, de quais ferramentas nós dispomos hoje para fechar o diagnóstico de hipertensão arterial? Definindo a hipertensão arterial como essencial, que é a primária, ou mesmo aquele diagnóstico de hipertensão de reação de alarme do avental branco, você pode fazer a MAPA, que é aquela monitorização, e ela define bem se o elemento tem 35% ou mais das medidas, nas 100 medidas que se faz, de 80 a 100 são exames eficazes. E se essas medidas estiverem acima dos valores preconizados como normais, é o paciente considerado hipertenso. Não quer dizer que ele, num outro momento, já mudado, a vida do estilo de vida dele ter mudado, ele vai fazer de novo uma monitorização, ela é normal. E ele sem medicamento, né? Mas a maioria das vezes ele precisa tomar um remédio e não deve parar com o tratamento de pressão. Não deve parar. É o tratamento contínuo, o uso contínuo do medicamento, quando ele é definido. Agora, na hipertensão secundária, existem vários outros exames que podem ser feitos, né? Inclusive exames de medicina nuclear, que é o exame do captopril, sem captopril do rim, para avaliar se esse paciente tem hipertensão secundária e por aí afora. Exames de tomografia, para ver se tem tumores nos rins, tumor de feocromocitoma. Medidas dos hormônios da tireoide. Hormônios da tireoide. Vários outros exames podem ser esclarecedores em relação à definição do tipo de hipertensão. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a hipertensão é essencial, primária. E vem de herança genética, familiar, os pais já são hipertensos. Uma hipertensão que a gente não falou aqui, que eu acho muito interessante falar, é a hipertensão gestacional. Sim. A hipertensão gestacional da grávida, aquela mulher que ficou grávida, tudo bem, beleza, de repente começa a ter a pressão alta. No meio da gravidez, no fim da gravidez, uma entidade muito perigosa na gravidez, pode levar à eclâmpsia, que é aquela doença que pode ser muito, do risco de morte da mãe e do bebê é muito grande. É chamada doença hipertensiva específica da gravidez, conhecida como DEG para nós, não é isso? Conhecida como DEG. E o importante é o seguinte, muitas vezes a paciente trata da hipertensão gestacional, fica legal, depois que tem o parto melhora, 2 meses depois tomando o medicamento, já até para de tomar o medicamento, porque realmente os níveis pressóricos controlam, em algumas vezes, nem sempre. Mas mesmo controlando os níveis pressóricos, é muito importante essas mulheres entenderem e saberem que o risco de ficar hipertenso, quando se tem hipertensão gestacional, é muito alto. E essas mulheres, dentro de 5 a 10 anos, podem se tornar hipertensas. De fato, depois da gravidez. Então isso é uma coisa que eu achei importante. Sim, perfeito, muito bem colocado. Aliás, na sua experiência prática, doutor Haroldo, de consultório, a idade dos pacientes que lhe procuram com suspeita de hipertensão tem diminuído? Muito. Eu tenho atendido pacientes jovens hipertensos,
na faculdade, fazendo faculdade, e hipertenso. O mundo ficou muito acelerado, né? Esse é o ponto. Aqui você atribui esse diagnóstico mais precoce de hipertensão arterial sistêmica? Eu acho que o consumo de comidas prontas e de fast foods, né? E a gente tem cada dia mais estresse na sociedade, o trânsito, cobrança, e as pessoas estão muito mais atarefadas, as crianças estão estudando o dia inteiro, não é como antigamente, os meninos têm aula de manhã, tem aula de tarde, tem um balé de noite, tem tudo. E não faz atividade física como a gente fazia lá em Galileia, lá em Central de Minas. Jogava uma bolinha, hoje em dia mais é computador e tablet, smartphone, a coisa vai levando sempre para um caminho mais difícil. Sério, é um problema da sociedade atual, né? Então é preciso estar sempre alerta com respeito a isso. Agora, nas linhas que nós dispomos de tratamento medicamentoso, as medicações, existe uma medicação de entrada? Como é que funciona isso? Para cada caso você lança mão de uma medicação? Em termos gerais, como é que são as linhas? Hoje em dia, nos consensos, tem muita liberdade de tratamento, mas ainda a gente tem escolhas. No início do tratamento, paciente com hipertensão leve pode usar um diurético leve e depois ele pode, se a pressão não se controlar, acrescenta outra droga. Existem várias drogas, são várias classes de medicamentos que pode se tratar da hipertensão. E a gente usa muito, começa com uma dosezinha pequena, às vezes quando o paciente já é um hipertenso mais grave e é diabético, por exemplo, já começa com uma medicação já com 2 ou 3 drogas associadas que consegue controlar melhor a pressão. O importante é que se tenha o controle dos níveis pressóricos, independente do medicamento. Existem vários medicamentos, várias classes que atuam em diversos mecanismos dentro do organismo da gente, e o que mais importante é, independente da classe do medicamento e da dose, é conseguir fazer o controle efetivo dos níveis pressóricos. Só assim você vai conseguir diminuir a mortalidade, que é muito alta, nas consequências da hipertensão arterial. É um problema sério. Se não devidamente tratada, a mortalidade é alta. Agora você dizia da grávida. É interessante, quem maneja esse paciente? É o ginecologista, a grávida que está com hipertensão, ou é o cardiologista? Olha, eu tenho atendido muito no consultório grávidas que foram encaminhadas pelo ginecologista para fazer uma abordagem da hipertensão e se existe já alguma consequência no coração. A gente faz um eletrocardiograma, faz um ecocardiograma muitas vezes, e às vezes até a gente faz um teste de esforço. Às vezes a grávida é uma grávida de mais idade. Eu atendi recentemente uma grávida de 49 anos e que tinha uma dor precordial. Eu pedi o teste ergométrico dela, mas deu normal. Ela fez o teste ergométrico, mas a gente precisava de esclarecer aquela dor. Parecia uma mulher de 49 anos que já é hipertensa, pode muito bem desenvolver uma doença coronariana. A gente precisa descartar a possibilidade. Lógico. Ainda mais que está tendo a dor no peito, né? Ou angina. Sim. Então eu acho que é por aí. Eu acho que o grande resumo de tudo que fica é controlar os níveis pressóricos para que você tenha uma qualidade e uma quantidade de vida maior no decorrer dos anos. Muito bem. Realmente nós somos muito edificados aqui com a entrevista do Dr. Haroldo Freitas. Obrigado pela sua presença aqui, uma entrevista por demais esclarecedora do Dr. Haroldo. E obrigado também a você por ter passado esses momentos conosco. Te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa Diagnóstico. Até mais!